Você já ouviu falar na história de Giulia Tofana? Vou contar para você quem foi essa mulher histórica. Giulia Tofana foi uma mulher do século XVII, conhecida como uma das criadoras mais infames de venenos da história. Nascida em Palermo, na Itália, sua vida é envolta em mistérios e lendas. Acredita-se que tenha aprendido a arte dos venenos com sua mãe, Teofania de Adamo. Foi acusada de envenenar o próprio marido e executada em 1633. Giulia tinha apenas 13 anos quando perdeu a mãe e desde então começou a estudar alquimia e botânica, frequentando boticários e aprendendo sobre ervas e substâncias tóxicas. Com o passar dos anos, Giulia aperfeiçoou seus conhecimentos até criar a água tofana, um veneno mortal que se tornaria sua arma secreta e um símbolo de libertação para muitas mulheres presas em casamentos infelizes ou abusivos. A água tofana era uma substância incolor, inodora e insípida. Isso a tornava perfeita para ser misturada em alimentos e bebidas sem levantar suspeitas. Sua composição exata permanece desconhecida até hoje, mas relatos históricos sugerem que o veneno incluía uma combinação de ingredientes altamente tóxicos como arsênico, chumbo, beladona, cloreto de mercúrio e antimônio. Esses ingredientes eram comuns na boticária da época, usados em pequenas doses em medicamentos e cosméticos. Giulia disfarçava o veneno em frascos de pó facial ou óleos, que pareciam produtos inofensivos. Dessa forma, as mulheres podiam esconder o veneno sem levantar suspeitas de seus maridos. A letalidade da água tofana era calculada para agir de forma lenta e gradual, simulando os sintomas de uma doença natural. Bastavam 4 a 6 gotas para matar um homem adulto. A morte ocorria em etapas. Primeira dose causava um leve mal-estar, semelhante a um resfriado. A segunda dose, os sintomas pioravam, com febre e fraqueza. A terceira dose causava vômitos, dores estomacais severas e desidratação. A quarta dose, a morte, que parecia resultado de uma doença comum. A progressão lenta fazia com que as vítimas não suspeitassem de envenenamento e os médicos da época não tinham meios para detectar os compostos químicos da fórmula. Muitos homens chegaram a redigir testamentos e confessar pecados antes de morrer, sem jamais desconfiar de suas esposas. Giulia não trabalhava sozinha. Ela liderava uma rede de mulheres confiáveis, incluindo sua filha Girolama, e freiras que a ajudavam a distribuir o veneno de forma discreta. Sua loja de cosméticos servia como fachada, onde ela vendia produtos autênticos e a água tofana para mulheres de todas as classes sociais. O objetivo principal de Giulia era ajudar mulheres que sofriam em casamentos abusivos. Naquela época, o divórcio era impensável e a sociedade patriarcal deixava as mulheres sem direitos. Para muitas, o veneno era a única forma de escapar de maridos violentos ou infiéis. Estima-se que mais de 600 homens tenham morrido vítimas da água tofana durante as 2 décadas em que Giulia operou. Suas clientes seguiam instruções detalhadas para garantir que o assassinato parecesse uma morte natural, e o segredo foi mantido por muitos anos. Tudo começou a ruir em meados da década de 1650, quando uma cliente de Giulia comprou o veneno, mas se arrependeu no último momento. Ela havia misturado a água tofana na sopa do marido, mas entrou em pânico e impediu que ele a consumisse. O homem desconfiado forçou a esposa a confessar sob tortura e levou o caso às autoridades. A confissão levou os investigadores até Giulia Tofana. Avisada por sua rede de contatos, Giulia fugiu e se refugiou em uma igreja, onde permaneceu por algum tempo. Contudo, rumores se espalharam de que ela havia envenenado o suprimento de água de Roma, o que levou a população a exigir sua captura.
Temendo represálias, as autoridades religiosas entregaram Júlia às autoridades seculares. Após sua prisão, Júlia Tofana foi submetida a torturas brutais. Sob intenso sofrimento, ela confessou ter fornecido veneno para centenas de mulheres e revelou os nomes de algumas clientes. No entanto, muitos de suas cúmplices e clientes pertenciam à elite, o que garantiu que algumas escapassem impunes. Em julho de 1659, Júlia Tofana, sua filha e 3 cúmplices foram enforcados publicamente no Campo de Fiore, em Roma. Algumas clientes de alto status foram emparedadas vivas, enquanto outras escaparam devido às suas conexões políticas. Mesmo após sua morte, a lenda da água tofana continuou a causar pânico na Europa. Muitos temiam ser vítimas do veneno indetectável. Um dos casos mais famosos relacionados ao veneno foi a morte do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, em 1791. Antes de morrer, Mozart teria dito à sua esposa: embora nunca tenha sido provado, a declaração alimentou a fama do veneno e a reputação sombria de Júlia Tofana. Júlia Tofana não foi apenas uma criminosa, ela também foi um símbolo de resistência em uma sociedade opressiva. Seu veneno representava uma saída para mulheres que não tinham voz nem escolhas. Embora seus métodos sejam moralmente questionáveis, sua história expõe as dificuldades enfrentadas por mulheres no passado e como elas encontraram formas de lutar contra um sistema patriarcal opressor. A água tofana e o nome de Júlia continuam a fascinar e inspirar lendas, um testemunho do impacto duradouro de sua história sombria e misteriosa. E aí, você conhecia essa história? O que você achou? Me deixa aqui nos comentários.